Olá, eu quero contar para vocês que eu escrevo para teatro. Eu tenho muito orgulho, já tive 5 peças de teatro encenadas e uma das coisas mais incríveis é quando você vê um texto seu, que era só uma ideia que estava ali no papel, ganhar vida no palco. A estreia com público é uma sensação indescritível para um autor. Acho que é um dos momentos mais bacanas da minha vida foram nas estreias das minhas peças. Mais ou menos assim como os momentos que a gente tem filho, né? É muito legal. Bom, por que eu estou contando isso? Porque eu tenho que confessar que eu gosto mesmo é de assistir teatro. Eu não gosto muito de ler teatro, né? Textos teatrais. E por isso eu ainda não tinha falado de nenhum texto teatral aqui no canal, mas eu pensei bem, vi que já está na hora e eu quero falar então de um dos mais importantes de todos os tempos, que é Romeu e Julieta, de William Shakespeare, mas eu quero fazer uma abordagem diferente. Como é uma história que todo mundo conhece, eu não corro o risco de dar spoiler, eu posso muito mais contextualizar e levantar aspectos do texto, né, que tornaram esse texto tão famoso, tão importante, né? Eu tenho 2 versões de Romeu e Julieta. Eu tenho esta, que tem as obras de Shakespeare, e eu tenho essa que é só Romeu e Julieta, que é uma edição portuguesa. Então, a pergunta que todo mundo se faz é: por que uma história de amor entre 2 adolescentes, escrita no século XVI, se torna uma obra imortal? E juntamente com Hamlet, é uma das 2 peças mais encenadas no mundo todo. Deve ter uma razão para isso, né? Então, eu acho que o vídeo é muito mais para a gente se perguntar e tentar responder, descobrir o porquê. Então, primeiro, o que eu preciso ressaltar é que a história ela não foi originalmente escrita por Shakespeare, né? O dramaturgo inglês, ele usou uma história que já existia para escrever o seu texto para teatro. E essa história era uma história, era um conto italiano que foi traduzido para o inglês por Arthur Brooke em 1562, alguns anos antes do Shakespeare escrever sua peça de teatro, né? Então, por isso que a história se passa em Verona. Era um conto italiano. Verona é uma cidade da Itália, né? E esse conto se chamava A Trágica História de Romeu e Julieta. Então, claro que Shakespeare não pegou a história exatamente e levou para o teatro, né? Ele fez modificações, mesmo porque quando você pega um texto corrido, um conto, para você transformar num texto teatral, já tem aí uma elaboração. Mas o que ele faz, ele aumenta ainda mais a dramaticidade que já existia na história. Então, por isso que vai fazer tanto sucesso o texto do Shakespeare, muito mais do que o conto italiano. Vamos lembrar que a Julieta era da família dos Capuletos, Romeu era da família dos Montecchios, e as 2 famílias viviam em Verona, que eu já falei, uma cidade na Itália, e elas viviam em guerra constante. Até os criados de uma família e de outra eram inimigos de morte, não podiam se ver que começavam a brigar. Então brigavam os empregados, brigavam os parentes, todo mundo brigava. E cansado dessas brigas sem fim, que atrapalhava ali a vida da cidade, o príncipe de Verona declarou que se houvesse qualquer novo atentado à paz e ao sossego da cidade, o responsável iria ser punido com a morte. Vamos deixar passar esse helicóptero, que ele está passando.
Só que Romeu e os amigos dele eram adolescentes, e como todo adolescente, eles são ousados. Então o que eles foram? Eles foram na máscara, num baile de máscara que os Capuletos estavam dando. Eles falaram, bom, como a gente vai de máscara, nós não vamos ser reconhecidos. E o Romeu foi até interessado em outra moça, mas quando ele chegou lá, ele viu a Julieta e foi aquilo de amor à primeira vista. Tanto do Romeu em relação a Julieta, quanto da Julieta em relação ao Romeu. Entretanto, o Teobaldo Capuleto, que era primo da Julieta, mesmo com a máscara, reconheceu o Romeu. Mas naquele momento ali, para não estragar o baile, o tio não ficar bravo com ele não faz nada, fala, bom, eu cuido disso depois, né? E aí os dois, Romeu e Julieta, lá se apaixonaram, né? E resolveram se casar escondido. E para isso eles contaram com a ajuda do Frei Lourenço, que faz o casamento deles em segredo. E aí depois do casamento, cada um voltou para sua casa, obviamente, né? Ninguém sabia que eles tinham se casado. O Romeu encontra os seus amigos brigando com o Teobaldo Capuleto, porque o Teobaldo estava lá muito bravo, tinha ido tirar satisfação porque o Romeu tinha ido no baile de máscara dos Capuletos. E nisso, né, com os ânimos ali esquentados, os rapazes brigam. O Romeu, ele não quer revidar, porque agora ele sabe que o Teobaldo é primo da sua esposa. Só que o Teobaldo, ele mata o Mercúcio, que é o melhor amigo do Romeu. E aí não sobrou escapatório, o Romeu tinha que fazer alguma coisa, ele briga com o Teobaldo, ele mata o Teobaldo e vinga então a morte do amigo. Quando tudo isso acontece, o príncipe de Verona, a gente imagina que vai mandar matar o Romeu, né, que foi o único que sobrou ali vivo. Morreu o Teobaldo, morreu o Mercúcio, só que ele não faz isso. Ele entende o que aconteceu, mas ele faz o banimento do Romeu. O Romeu tem que ir embora da cidade para sempre. A Julieta, quando ela sabe, ela fica imensamente triste, e a sua família pensa que ela ficou triste por causa da morte do primo, do Teobaldo, e querem lá casá-la rapidamente com um parente do príncipe. A Julieta, desesperada, porque ela já é casada, né, vai procurar o Frei Lourenço, que tem uma ideia ali estranha. A ideia é, ela vai tomar um remédio, ela vai parecer que morreu. O plano é que a família vai levar o corpo da Juliana para o mausoléu. O Frei Lourenço avisa o Romeu, né? Ele vai, se encontra os dois lá no mausoléu e fogem. A família vai achar que a Julieta morreu, né? Não vai saber que ela fugiu. Então era ali uma boa maneira. E se descobrisse depois, era até uma maneira das famílias ficarem em paz, porque os dois eram casados. Muito bem, pareceu uma ideia brilhante, né, para o Frei Lourenço. Só que não foi tão brilhante assim, porque a carta que ele escreveu para avisar o Romeu não chegou. E aí o Romeu soube da morte da Julieta, como por outras vias. Aí, desesperado, o jovem Romeu compra um veneno tal, e vai para o mausoléu, onde ele vê ali a Julieta, não sabe que ela não está morta, pensa que está morta, e ele se mata. A Julieta acorda, vê o seu amado morto e se mata também. Bom, bela desgraça, né? Aí as famílias, quando descobrem o que acontece, elas resolvem então selar um pacto de paz. Então, pelo menos a morte dos dois adolescentes serviram para alguma coisa. Bom, à primeira vista parece um dramalhão, né? Mas se a gente olhar direito, essa história tem muitos elementos que fizeram com que ela se tornasse tão famosa. Quanto a esses elementos, primeiro a idade, eles são jovens, então todo mundo tem uma pena enorme daqueles dois jovens bonitos, ricos, de boas famílias, né, que morreram tão jovens por amor, né? Depois, o drama do amor impossível, a ideia da proibição. Vocês já repararam que tudo que é proibido, aí que a gente quer.
principalmente um amor proibido. Então, o fato deles serem jovens e terem tido a coragem para enfrentar as suas famílias contra essa proibição que era absolutamente sem sentido, também conquista o público, também conquista o leitor, né? E Shakespeare aproveita para fazer uma crítica nesse momento aquelas convenções sociais, aquela sociedade em que uma família determina com quem os seus filhos podem ou não podem casar. Então é aquele momento da história que tem essa determinação das famílias, mas o Shakespeare mostra com a peça que não precisava ser assim. E claro, toda vez que você leva uma ideia, que é uma ideia inovadora, que a sociedade no fundo quer, também isso faz o sucesso, né, de uma história. Quanto à estrutura, o Shakespeare ele ainda era muito iniciante como dramaturgo quando ele escreveu Romeu e Julieta, mas ele usou ferramentas que não eram muito comuns para a época. Qual é essa ferramenta? Alterar o gênero teatral. Então, Romeu e Julieta, até mais ou menos a metade da peça, ela é uma comédia. Quando tem a morte do Mercúcio, ela vira um drama, né? Então, ela vem comédia, ela vira um drama. E ao não ser morto pelo príncipe, apenas ser banido, o que isso cria na plateia? O que isso cria no público? A esperança, né, de que os dois ainda vão ser felizes juntos. Então cria um suspense pelo que vai acontecer. Então essa alternância no texto teatral, comédia, drama, suspense, permite que o público fique muito atento, prende a atenção do público. Então é uma ferramenta que é interessante e que não era muito usada naquela época. Ou era tudo drama, ou era tudo comédia, mas alternar dessa forma como Shakespeare fez ainda era uma novidade. Se você pensar, a própria cena do balcão, que Julieta está lá na sacada, né, falando do seu amor, ela também era inovadora, porque a Julieta, ela era uma mocinha de família, né, que ela não podia se declarar ao seu amor. Então isso também não era comum na época. Então já era uma coisa que chamava a atenção também, né, a coragem, mesmo ela não sabendo que o Romeu estava escutando, porque ela não sabia quando ela começa a falar do seu amor por Romeu. Por fim, eu acho que o inusitado realmente é o final. Ninguém podia imaginar que aqueles dois jovens iriam morrer. Você assistindo a peça, ela é uma surpresa, né? O final é uma surpresa, porque quando um roteiro de filme ele vai nos preparando, né? Olha, o protagonista está doente, o personagem está doente, ou então ele sofreu um acidente. Então a gente vai se preparando para esperar a morte do personagem. Mas nada nos prepara em Romeu e Julieta para a morte dos dois, né? Não é só de um, mas para a morte dos dois. Isso é inusitado e, claro, deu bastante fama também esse final à peça. Por quê? Porque não era usual, né? Então, esse amor que é universal, que é desmedido, que é o amor de Romeu e Julieta, ele vai se transformar ao longo dos séculos no arquétipo do amor ideal, que é aquele amor que ainda não foi contaminado pela convivência diária de qualquer casal, quando ainda não brigo com você porque você deixou a toalha em cima da cama, ou porque você fez uma coisa que eu não gosto. Eles tiveram uma única noite de amor, que ali consumaram o casamento, então é lógico, é o amor idealizado. Além disso, da inovação toda no texto, do tema, era uma época que a rainha Elizabeth I gostava muito de teatro e ela protegia o teatro no seu reinado e ela transformou o teatro numa coisa muito mais popular, né? Então, Romeu e Julieta teve todas esses elementos ainda
ela foi lançada no momento certo, né? No momento de uma governante que adorava teatro. E tudo isso, lógico, fez o sucesso tanto no teatro como nas muitas adaptações para o cinema. Se você nunca assistiu Romeu e Julieta, eu recomendo que assista, seja no teatro, seja no cinema, mas também o livro está na internet, você pode baixar e é interessante ler um texto teatral. Não é o ideal, há muita diferença entre um texto encenado e um texto escrito, mas é uma maneira de você se aproximar do texto teatral também. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br e de vez em quando eu vou trazendo então alguns textos de teatro, os mais famosos, mostrando, né, por que eles se tornaram tão importantes e tão famosos. Um abraço.